Ter um baixo nível de gordura é das maiores skills que tu podes ter para o resto da tua vida. Eu tenho conseguido ter um baixo nível de gordura durante mais de 10 anos e estes têm sido os 10 hábitos principais que me têm ajudado a alcançar isso. A primeira coisa é pesar todos os dias em jejum. Eu gosto de estar sempre a reforçar isto, porque isto dá aquela dupla confirmação se tu andas a comer muito ou não. E também tens de ter em conta que se comeres muito no dia ou numa refeição, não vale a pena estar a cortar completamente no dia a seguir. O que tu tens que fazer é seguir o plano normalmente. E nós já sabemos que quando comemos muitos hidratos e comida muito salgada, os níveis de água aumentam e o valor que nós vimos na balança é apenas isso. Mas a proposição boa de pesar todos os dias em jejum é justamente isso. É apenas uma coisa para estar regulada. Quando nós estamos a gastar dinheiro, também gostamos de saber quanto dinheiro é que está a sair da nossa conta. E isto aqui é uma espécie de regulação. Segundo hábito, comer com base em porções e não em macros. Contar e calcular calorias é uma coisa importante, principalmente se estiveres naquela fase inicial em que é importante saber o que é que andas a comer para teres uma ideia das porções. Porém, isso não é sustentável ao longo do tempo. A coisa mais importante para tu realmente ser sustentável é dominar porções e dominar a skill de eyeballing. Olhar para uma coisa e ver mais ou menos o que é que está ali em termos de calorias. A única coisa que eu gosto de calcular, e aqui nem é bem calcular, é apenas ter uma ideia daquilo que ando a consumir, é a proteína. Porque como a maior parte da minha alimentação é whole foods, eu sei que em termos de hidratos e gorduras vou estar bem e não preciso estar a contar isso. Nem nunca contei na minha vida, para ser sincero. A partir do momento em que dominas as porções que andas a comer, aí sim consegues ter um baixo nível de gordura todo o ano. Outra coisa que tu podes fazer é planear as refeições que comes. Se és uma pessoa que anda sempre muito à pressa ou que está sempre a ir para sítios diferentes e nunca sabe bem o que é que vai comer, tens que planear as tuas refeições ou então aprender a comer fora. Eu já vou dar estratégias para tu aprenderes a comer fora, mas planear as refeições ou ter sempre aquelas base meals é uma coisa importante e que tu podes aplicar. Terceiro hábito, beber água após acordar. Nós estamos 8 horas a dormir, logo aí estamos 8 horas sem beber água. Por isso a primeira coisa que eu faço quando acordo é beber pelo menos meio litro de água. Isto dá-me logo aquele buffer, porque se eu tenho que beber 2 litros de água por dia, por exemplo, ali 25% fica logo despachado. Ou seja, se és uma pessoa que está naquela fase em que quer perder peso e até aproveitar para fazer jejum, beber água é bom porque deixa-te um pouco mais saciado e mais cheio. E outra das coisas que eu gosto de fazer, e isto aqui é meio segredo, é beber água com gás. Água com gás é daquelas coisas que eu gosto de dizer que para contextos sociais é o maior cheat code que há, porque nem parece que estás a beber água. E depois, para beber água durante o dia, também é uma coisa que é muito mais desafiante e muito mais divertida do que beber água normal. Por isso o que eu recomendo é, se não tens o hábito de beber água, experimenta beber água com gás. Quarto hábito, não abusar da proteína. Eu sei que a maior parte das pessoas pensa que precisa de muita proteína para ganhar músculo, mas não. A única coisa que tu precisas é de 1,6 a 2 gramas de proteína por objetivo de peso corporal e o resto deixa para as gorduras e para os hidratos, porque tu precisas disso para ter bons níveis hormonais e bons níveis de energia. E para mim a única vantagem de comer proteína um pouco acima do teu nível normal é porque é uma coisa que sacia mais, porque em termos de dinheiro é o macronutriente mais caro. Por isso aposta apenas para atingir o teu nível de proteína diário e guarda o resto para bons hidratos e para boas gorduras. Quinto hábito, não comprometer a recuperação dos treinos. Isto aqui é principalmente importante se estiveres com um baixo nível de gordura ou se estiveres assim numa fase de cut. Porque tu até podes sentir que durante o treino consegues fazer mais e que tens energia para fazer mais, mas é aqui que ter a skill e a autorregulação de saber o que é que deves fazer ou não é importante. Porque tu estás a fazer muito volume no teu treino, o que estás a fazer é comprometer a tua recuperação e os teus treinos seguintes. Por isso o que eu recomendo e a minha experiência pessoal é faz apenas aquilo que te permita progredir e voltar a cada sessão mais forte. Sexto hábito, cardio e ginásio. Isto aqui é óbvio, nós precisamos de ficar fortes no ginásio e manter a nossa força. E depois há aqui um ponto que eu quero falar que é do cardio. O melhor cardio para perder gordura é andar. É baixo impacto, não tem interferência na tua recuperação, dá para fazer várias coisas, porém, o que eu recomendo é fazeres cardio normal, seja bike, nadar, correr. Primeiro porque eu acho que isso tem influência na tua composição corporal,
porque melhoras o teu fitness no geral, não é? Estás a dar um estímulo um pouco maior e estás ali a fazer um treino mais específico. Não é uma coisa assim tão low impact como andar, porque tu ao corres, ou estás a nadar, ou estás a fazer bike, estás a construir fitness. E se fizeres este tipo de treino aeróbico com baixa intensidade, tu não vais aumentar muito o apetite. E isto é a minha experiência. Não é aquela coisa que uma pessoa fica com uma fome esganada. A única coisa que eu realmente sinto que aumenta o apetite, mas pelo menos para mim, é nadar. E é um nadar intenso, não é aquele nadar simples. É uma coisa, uma sessão de piscina intensa. Isso eu sinto que dá fome. E isto é aquilo que tu tens que ver. Porque se tu sentes que estás a fazer um cardio que realmente dá fome, então tenta não fazer muito disso, principalmente se estiveres naquela fase em que estás a cortar as tuas calorias ou a perder um pouco de gordura. Sétimo hábito, manipulação calórica. Eu gosto de fazer a comparação aqui com dinheiro. Nós não gastamos a mesma quantia de dinheiro todos os dias da semana, gastamos mais ou de férias ou no fim de semana. E aqui tem que ser exatamente a mesma coisa. Se és uma pessoa que come fora, tens de ter em conta aquilo que vais comer ou aquilo que já comeste. Por exemplo, se vais jantar fora e sabes que vais jantar pizza, então durante o dia garante que comes a proteína suficiente e comes menos hidratos, porque assim à noite consegues aproveitar a pizza. Agora, se foste almoçar fora e comeste pizza, garante apenas que no jantar comes menos hidratos e comes mais proteína. Isto é aquele balanço que tem que existir e tu tens que aprender a fazer essa autorregulação, porque assim é que vais realmente dominar a tua skill de ter baixo nível de gordura ao longo do ano todo. Isto é aquilo que eu chamo de dominar as tuas calorias de manutenção e comer intuitivo, que é uma coisa que eu vou falar mais a fundo noutro vídeo. Oitavo hábito, caminhar depois das refeições, principalmente depois de jantar. Isto ajuda na tua digestão, é quase como uma forma de meditação, porque faz-te libertar a mente e faz-te pensar melhor, aumenta o teu NEAT, Non-Exercise Activity Thermogenesis, e dá para estás a ouvir um podcast ou um audiobook, ou simplesmente não estás a ouvir nada. Andar 20 ou 30 minutos depois de jantar é extremamente underrated e até te vai ajudar a dormir melhor, por isso experimenta. Nono hábito, tirar fotos e ir registando aquilo que tu fazes, aquilo que comes e os teus treinos. Isto é aquela coisa em que tu és o teu próprio case study, porque se existir aquela fase na tua vida em que tu realmente estiveste em top shape, peak, 1%, tu aí consegues olhar para trás e realmente ver o que é que andavas a fazer nessa altura, o que é que andavas a comer, como é que andavas a treinar, e podes replicar isso basicamente, porque se há aquela fase na tua vida em que tu estás pior, basta olhares para trás e voltas a fazer isso. Por isso é que registar tudo aquilo que se faz, pesos, treinos, tirar fotos, o que é que andas a comer é extremamente valioso, não apenas para os outros, mas para ti. E décimo hábito, evitar ao máximo cheat days e cheat meals. Isso foi possivelmente a pior coisa que existiu de sempre. Ninguém precisa de cheat meals nem de cheat days e de ser completamente javardo na sua alimentação. É possível comer tudo, mas com moderação. Se quiseres comer um chocolate, dá para comer. Se quiseres comer um hambúrguer, uma pizza, dá para comer. Eu faço isso com regularidade e não é cheat meal nem cheat day. É uma refeição normal e isto só acontece porque eu sei aquilo que ando a fazer. Isto é como aquela coisa do James Bond Effect. Tu tens a capacidade para ter as coisas, mas escolhes não ter. Porque o rico não é aquele que tem muito, é sim aquele que tem a capacidade para ter muito e escolhe não o ter. E basta olhar também para o exemplo dos japoneses, porque eles não comem até ficarem completamente cheios, eles comem até ficarem ali 80%, porque isto é o suficiente, porque se tu comeres os restantes 20%, tu não vais ficar melhor, nem vais ficar mais satisfeito, nem vais saborear mais a comida, vais apenas ficar mal disposto. Tens links na descrição para trabalhar comigo, para subscrever a minha lista de e-mails, o YouTube acha que tu vais gostar deste vídeo, por isso clica neste vídeo e até à próxima.